Bom dia novamente, pessoal. Excelente palestra do professor Yuri. Agradeço novamente, professor Yuri Pinheiro, pelas palavras, pela palestra, por ter dedicado um tempo aqui ao nosso belíssimo seminário. Pessoal, para movimentar amanhã aqui, já vou avisar, vou dar um spoiler logo de cara. Vai ter sorteio, vai ter mimos aqui. Vocês gostam de mimos? Ah, aqui é o lugar. Vocês gostam de livro? Vai ter. Vai ter mais coisa, não vou dar mais spoiler do que isso, senão os outros três me pegam na saída. O esquema é o seguinte, você no Instagram vai seguir nossos perfis, o meu é Execução Descomplicada, Danilo Execução Efetiva, professor Vinícius Taveira e Ulisses Taveira. Siga nossos perfis, tira uma foto aí, faz uma selfie, faz a hashtag Execução Estratégica, marca a gente aí que vai começar a concorrer, hein, aos sorteios. Dito isso, vou apresentar ele, o cara, Ulisses de Miranda Taveira. Ele vai falar sobre quebra de sigilo bancário na execução trabalhista. Quem que é Ulisses de Miranda Taveira, além de ser o nosso amigo, nosso companheiro aqui da execução estratégica? É juiz do trabalho no TRT da 23ª Região, ex-oficial de justiça, pensa na experiência do cara. Ele foi oficial de justiça na 15ª Região, mestrando em função social do direito, professor convidado em cursos de pós-graduação e, lógico, integrante aqui do nosso grupo de execução estratégica. Com vocês, Ulisses Taveira. Olá, bom dia. Muito obrigado, Leandro, pelas palavras carinhosas. Bom, estou numa situação complicada, não é? Depois de ouvir a magistral palestra do professor Yuri, muito boa, como sempre. Enfim, vou tentar falar aqui sobre algumas coisas sobre o afastamento do sigilo bancário. O afastamento do sigilo bancário, assim como as medidas atípicas, como bem explanado pelo professor Yuri, ela é uma medida excepcional. É uma medida que não é em todo o processo que a gente aplica. Né? Por quê? Porque a regra é de sigilo de dados. Sigilo de dados, incluindo os dados bancários, não é? Com o objetivo de garantir a privacidade das pessoas. Então, está lá no artigo 5º, incisos 12, 14 e também no inciso 56, quando fala da obtenção de provas ilícitas, não é? Porque se a gente obtiver alguma prova ilícita, um afastamento de sigilo bancário obtido de forma ilícita, por exemplo, ele pode macular todo o processo, toda a execução. A gente não costuma ver esse tipo de caso, até porque, no âmbito trabalhista, né? Até porque o afastamento, ele é excepcional. A gente percebe que os magistrados, eles são bastante comedidos, digamos assim, para a concessão do afastamento do sigilo bancário, na verdade, em respeito ao direito fundamental de proteção de dados, incluindo os dados bancários. Então, vamos lá. Ele tem assento constitucional, porém, não é um direito absoluto. Veio a Lei Complementar 105 de 2001 e estabeleceu algumas exceções, algumas hipóteses em que ele pode ser afastado, pode ser relativizado. Está lá no artigo 1º, parágrafo 4º, traz as situações. Dentre elas estão as situações de práticas de ilícito contra a ordem tributária, previdência social, lavagem de dinheiro ou ocultação de BDV, bens, direitos e valores. Essas letrinhas, elas são importantes, até para a gente identificar na leitura lá do CCS e a minuta do Cisbajude. BDV, ocultação de bens, direitos e valores. O que acontece? Então, veio essa lei complementar em 2001, pouco tempo depois, ela foi impugnada no Supremo Tribunal Federal, no MS, o Mandado de Segurança 25.812 do Distrito Federal, quando analisou a CPI dos bingos. O que aconteceu? O Supremo, ao analisar esse mandado de segurança, fixou algumas premissas jurídicas que são necessárias para a decisão de afastamento do sigilo bancário. Então, exigiu motivação,
pertinência temática, necessidade absoluta da medida e limitação temporal da medida. Ou seja, a motivação, a decisão que determina o afastamento do sigilo bancário deve ser fundamentada. Fundamentada como? Simplesmente determinando o afastamento? Não. Trazendo todas as hipóteses, não é? Fáticas e jurídicas a permitirem o afastamento. Fora isso, a pertinência temática, quer dizer, o objetivo do afastamento do sigilo bancário não pode ser alheio ao processo, não pode ter motivação política, de vingança, motivações outras, não é? E eu falo isso porque muitas vezes a gente vê isso no processo, pessoas querendo trazer para o processo questões alheias à lide, né? Ex-marido, ex-esposa, eu já vi caso de filho que entrou com ação contra o pai e na hora da execução, na verdade, estava querendo devassar o patrimônio porque a mãe estava com dificuldade de fazer isso numa ação de divórcio. Quer dizer, é lógico que não pode ser esse o objetivo da execução trabalhista. Então, tinha meios de execução, mas queria uma devassa na vida financeira. Claro que isso foi indeferido. Então, tem que ter pertinência. A necessidade absoluta da medida, quer dizer, não pode ser possível a obtenção do êxito no processo por outra forma. Quer dizer, ela tem que ser essencial. Já se tentou, já esgotou todas as medidas prévias, as buscas patrimoniais, e não obteve êxito. Então, a medida ela é necessária. Além disso, deve ter a limitação temporal, ou seja, não deve ser de forma irrestrita. O que acontece? Quando a gente fala do afastamento do sigilo bancário, o advogado tem que pensar muito bem, e o magistrado, na hora de definir, qual o marco temporal. Por exemplo, se eu estou falando de uma ocultação de patrimônio atual, pode ser que se eu pegar aí 1, 2 anos para trás, já resolva. Mas se eu estou falando de uma ocultação antes da quebra da empresa, por exemplo, um desvio de valores antecedente à quebra da empresa, talvez seja necessário retroagir a data da quebra. Então, isso tudo tem que ser analisado e devidamente fundamentado. E aí eu vou repetir para os senhores o mandado de segurança. O mandado de segurança 25.812 do Distrito Federal, que trata a CPI dos bingos, que traz essas premissas. É muito importante, vale a pena que os senhores vejam. Deixa eu fechar aqui, que está fazendo um barulho inconveniente. Que vejam essas premissas. No âmbito da Justiça do Trabalho, a gente tem o seguinte, a gente tem a resolução 140 do CSJT, que diz expressamente, eu vou ler essa resolução porque ela é importante para a discussão no âmbito da Justiça do Trabalho. Nos processos, o artigo 4º da resolução, nos processos em que ficar constatada a necessidade de afastamento do sigilo bancário, o magistrado deverá expedir ordem judicial determinando a quebra devidamente fundamentada, com respaldo no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 105 de 2001. Esse artigo 4º, parágrafo 1º, foi aquele a que eu fiz referência acima. O que acontece? Com base nessa redação da resolução 140 do CSJT, é que a gente tem duas correntes na Justiça do Trabalho. Uma primeira diz que, com base na literalidade do artigo 4º, o mero inadimplemento da verba alimentar e o decurso do tempo já seria argumento suficiente para embasar o afastamento do sigilo bancário. Enquanto que uma segunda corrente mais restritiva entende que não, que além de ter além de ter o inadimplemento, tem que atender aqueles requisitos, não é? Tem que esgotar realmente todas as pesquisas patrimoniais anteriores, você tem que ter um indício forte de ocultação de patrimônio, né, um forte indício, enfim, então acaba sendo mais restritiva. E aqui eu trouxe, para representar essas duas correntes, tem um julgado, eu peguei 2 julgados do TRT2 e 2 julgados do TST. Eu vou até ver aqui se eu consigo compartilhar a tela para facilitar aqui. Deixa eu ver se
se foi. Tá aparecendo? Deixa eu ver. Tá aparecendo, né? Ótimo, vamos lá. Então, o que acontece? A gente tem aqui esse primeiro julgado do TRT2, relatora da doutora Silvia Terezinha de Almeida Prado, em que ela diz o seguinte: a inadimplência dos devedores, somada à excessiva demora da satisfação dos créditos deferidos ao reclamante, que perdura por mais de 20 anos, revela-se suficiente para o deferimento da consulta ao sistema SIMBA. Essa é uma corrente do mero inadimplemento. No âmbito do TST, aí no âmbito do TST a gente vai ver que tem até do mesmo relator, né, o ministro Agra Belmonte, ao analisar um julgado aqui da SDI1, na SDI1 do TST, diz o seguinte, que no contexto específico lá do processo, guardando-se a hipótese dos autos na excepcionalidade da medida, a decisão revisanda não afronta direito constitucional ao sigilo bancário e a inviolabilidade da intimidade, mas decorre da observância dos preceitos que regulam a execução trabalhista. Enfim, ele deferindo também a utilização do SIMBA, né? Agora, já numa segunda corrente mais restritiva, eu peguei uma outra decisão também do TRT2, do desembargador Cláudio Roberto dos Santos, que diz que não, quer dizer, que ele adota uma interpretação bem restritiva, que no caso concreto não havia demonstração de indício forte para justificar a realização do SIMBA. Enfim, e parou nas outras pesquisas. No âmbito do TST, do mesmo relator, num outro caso, agora da SDI2, aquele outro caso lá era de turma, né? Esse caso é da SDI2, dizendo que não há previsão legal que determine sejam acionadas ferramentas internas como SIMBA e como PROT, em favor das partes cujo uso não se apresenta como ferramenta de investigação de patrimônio das empresas executadas, como quer fazer ter um impetrante. Ora, incumbe a parte impulsionar a execução e não pode ser relegada ao julgador. O que acontece? Essa é uma interpretação de quem adota uma visão mais restritiva, de que cabe à parte trazer todos os elementos para o andamento da execução e que não haveria direito ao afastamento do sigilo bancário. E também tem a discussão de que isso seria adotado principalmente no âmbito penal, não havendo justificativa para buscas patrimoniais com o afastamento do sigilo bancário. Então, o que acontece? No âmbito trabalhista, pegando toda essa regulamentação e mais a decisão do Supremo, eu proponho o seguinte, que se adote o afastamento, desde que atendidas as cinco premissas: a decisão judicial fundamentada, o esgotamento da busca patrimonial. Aqui é importante que os advogados tenham conhecimento das pesquisas patrimoniais de acesso público, não é? De fonte aberta, inclusive vai ser objeto de uma palestra aqui com o doutor Emerson, que indique forte indício de ocultação patrimonial, também pelas pesquisas, mas a pesquisa, ela diz respeito à ocultação patrimonial. Mas quando a gente fala de ocultação de bens e valores, tem algumas outras questões. Eu vou comentar um caso na sequência. A limitação temporal e subjetiva. Eu acrescentei a limitação subjetiva para quê? Para que não avance sobre terceiras pessoas, né? É importante que o juiz indique claramente o tempo abrangido e as pessoas abrangidas pela decisão de afastamento do sigilo bancário e a proporcionalidade da medida. A proporcionalidade da medida, no âmbito penal, isso é muito claro. Não é qualquer furto que vai ensejar um afastamento do sigilo bancário, não é? Então, eles usam para corrupção, improbidade administrativa, coisas de grandes valores sociais. No âmbito trabalhista, a gente adota uns outros critérios, que é número de executados e valor das execuções. Por isso é importante aglutinar as execuções, que os advogados aceitem esse tipo de medida, porque isso pode, inclusive, ensejar ou facilitar o deferimento do afastamento do sigilo bancário. Sobre o indício de ocultação patrimonial, a gente tem o seguinte, tem alguns advogados que até contratam um investigador para demonstrar o padrão de vida que as pessoas têm, ou investiga nas redes sociais, isso para convencer o juiz. Mas tem algumas outras coisas mais objetivas. Por exemplo,
o Bacen, ele tem alguns furos, né? O Sisbajude permaneceu com esses furos, que ele não bloqueia a conta ao longo do dia ou constantemente, né? Ele faz lá a varredura no início e no final do expediente. Se a transação bancária ela é feita fora desses horários, o que acontece? Não pega. Agora com o Pix vai ser mais ainda, né? Quer dizer, deu lá 18 horas, encerrou o expediente, a pessoa coloca o dinheiro na conta e já faz o débito. O Pix faz isso em segundos, quer dizer, o Bacen não vai pegar. O que eu já vi acontecer? O exequente pegou, pediu o Bacen, olhou as datas em que foram realizados os Bacens, viu que deu negativo. Pesquisou os processos trabalhistas. Deixa eu ver aqui como é que eu descompartilho. Pesquisou os processos trabalhistas e constatou o seguinte, constatou que o executado estava fazendo pagamentos naqueles dias. Então, em outros processos trabalhistas, ele fez depósito recursal, ele fez transferência de acordo, pagamento de acordo naquele dia. Aí ele trouxe para o juiz e falou assim, doutor, como que o Bacen deu negativo, porém ele movimentou a conta, ele fez esse depósito aqui de R$10.000? Como pode isso? O que acontece? Isso é um argumento altamente relevante para o juiz afastar o sigilo bancário. Aí a gente tem o afastamento hardcore, que é aquele que já faz o hard, que faz o SIMBA, ou pede o extrato, modelo SIMBA, para saber a origem, o destino do dinheiro, ou aquele intermediário, que é o extrato mercantil, que pega lá e vê o créditos e débitos. E aí, com isso, o juiz toma alguma providência, que é mandar ofício para o banco para bloquear a conta efetivamente, enfim, seja lá como for. Mas está aí uma situação em que é tudo de acesso público. O advogado vai lá, olha os outros processos e vê que a pessoa está movimentando a conta. Quer dizer, não precisa fazer uma devassa. E isso serve como fundamento para o juiz para afastar o sigilo bancário. Enfim, então, para a gente trazer um aspecto prático aqui, a gente tem o seguinte, o afastamento do sigilo bancário agora, pelo Sisbajude, no módulo de afastamento bancário, ele tem 8 possibilidades, né, de documento. O extrato mercantil, que é aquele extrato bancário que a gente está acostumado, que demonstra crédito e débito, ele tem várias utilidades, está aí uma que eu demonstrei. Outra utilidade que ele pode ter, o juiz fez Bacen, fez tudo, deu negativo. Tira o extrato para saber qual o melhor dia para se fazer o Bacen. Pode? Pode, desde que ele fundamente. Isso é uma hipótese de afastamento do sigilo bancário. O que não pode é logo no começo, a primeira possibilidade de bloqueio, eu vou lá, tiro o extrato da pessoa para ver qual a melhor data para fazer o Sisbajude. Pode? Sob o ponto de vista matemático, lógico, faria total sentido. Sob o ponto de vista jurídico, não. Por quê? Porque não houve afastamento bancário, afastamento do sigilo bancário. Não estão presentes as premissas do afastamento. Quer dizer, senão a gente estaria afastando pelo mero inadimplemento. Mas lá no final, depois de esgotadas todas as vias, o juiz pode fazer isso? Pode, é uma possibilidade. Então, a gente tem o extrato mercantil, o extrato de movimentação no padrão SIMBA, é aquele que indica a origem e o destino do dinheiro. É muito importante para a gente saber de onde veio e para onde foi o dinheiro. Ali a gente pode, por exemplo, verificar que a pessoa comprou ou faz manutenção de veículo, aeronave, avião, transferiu dinheiro para a imobiliária, o que pode indicar aluguel ou pagamento de algum imóvel. Fora isso, se há alguma operação suspeita, algum saque, o juiz pode oficiar o banco pedindo as fitas detalhe da operação, que mostra o início e o fim do atendimento bancário, para saber se a pessoa fez um saque lá de 1 milhão e o que ele fez com esse dinheiro. Ele levou para casa ou ele depositou em outras contas? É muito comum depositar em outras contas na própria agência por uma questão de segurança. Com essas fitas detalhe, a gente consegue saber a conclusão da operação, mas isso demanda ofício ao banco. Além disso, permite, então, o terceiro, extrato de aplicações financeiras. Mesma coisa, um saque grande de uma aplicação financeira, em geral, ela vem acompanhada de um outro ou de alguns depósitos, então a mesma situação para a fita detalhe. A gente vai ter a discussão com relação à possibilidade de penhora ou não desses valores de aplicações financeiras, como, por exemplo, planos de previdência privada. Aí aqui eu sugiro a leitura do RESP 1.121.719, que trata disso.
especialmente nos embargos de divergência deste processo. Vou repetir, 1.121.719, quando a previdência privada é usada como investimento e não como poupança, e não como valores para futuros, né? Não seria poupança, mas enfim. Fatura de cartão de crédito. Na fatura de cartão de crédito, mesma situação, dá para a gente ver se adquiriu bens, valores ou serviços a fim de serem penhorados. Também, às vezes, lá tem algum serviço que indica a existência de algum bem. Por exemplo, ele colocou a conta de luz no cartão de crédito. Que imóvel é esse? Vamos atrás. Quem sabe esse imóvel ele não é um proprietário que comprou o imóvel em nome de terceiro. Proposta de abertura de conta. Na proposta de abertura de conta, é muito comum a pessoa trazer ir lá fontes de renda não declarada para obter crédito no banco. Então, lá na proposta de abertura vai ter operações internacionais de contrato de câmbio e movimentação de câmbio. Contrato de câmbio, como o nome diz, quando tem contrato. Movimentação é remessa e recebimento de valores sem contrato. Compra de dólar, vai remeter algum valor para o exterior. Agora, contrato de câmbio, compra de máquina agrícola, vai ter lá no Bacen. Antigamente tinha que oficiar para a DECOM, né? Agora não precisa mais, pelo Sisbajud vem. Então, compra de máquina agrícola é muito comum. Aqui no Mato Grosso a gente tem muito isso. A pessoa tem fazendas e fazendas e fazendas, não encontra nada. Aí oficia aí entra no Sisbajud, vem o contrato de câmbio que ele adquiriu uma máquina agrícola de alguns milhões. Além das cópias de cheque. Cópia de cheque pode indicar também a aquisição de bens de valores altos, que até hoje é usado. Comprei um imóvel, dei lá um sinal, cheque de 80, 100, 200 mil em cheque. Comum isso acontecer. Então, com as cópias de cheque, pode a gente acabar encontrando bens passíveis de penhora. Porque eu fui lá, dei o sinal, comprei o apartamento, mas não coloquei no meu nome. Coloquei em nome de terceiro. Aí, com a cópia do cheque, pode desencadear essa discussão. Por fim, antes de acabar, antes de encerrar aqui, que eu estou com o tempo bem controlado, bem reduzido, eu queria trazer uma discussão jurídica aqui, que a pergunta é se o CCS exige ou não afastamento do sigilo bancário. A gente vê uma discussão muito forte no âmbito da justiça estadual, muitos juízes de direito indeferem o CCS com base naquelas premissas que eu falei lá em cima, dizendo que não estão enquadradas, logo não há possibilidade. Além disso, como o CCS é previsto na Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.613, o que acontece? Muitos juízes limitam ao âmbito penal. O STJ é pacífico de que não é essa a interpretação, de que não exige sigilo e não está restrito ao âmbito penal, até porque a literalidade do artigo 10A da Lei 9.613, que foi acrescido pela Lei 10.701 de 2003, diz o seguinte: o Banco Central manterá registro centralizado formando o Cadastro Geral de Correntistas e Clientes de Instituições Financeiras, bem como de seus procuradores. O CCS é isso. Não contém dados de valores, movimentação, nada. Diz quem é a pessoa que movimenta a conta e quem são seus procuradores. Data de abertura, encerramento da conta e os dados da conta. Os bancos exigem procuração pública ou simples, só que com firma reconhecida. Porém, na prática, a grande maioria exige procuração pública. Ora, se é um banco de procurações públicas, cuja intenção é dar publicidade, não faria sentido exigir o afastamento de sigilo bancário prévio. O que se faz é que muitos juízes acabam colocando sigilo, hoje pela LGPD, e antes querendo preservar alguma intimidade, mas não por imposição legal. Então, quer dizer, o CCS ele pode sim ser usado antes do Sisbajud, antes do Bacen, até porque ele vai dar as diretrizes para o bloqueio. Né? Então, ele não exige os requisitos do afastamento do sigilo bancário. Agora sim, para finalizar, eu vou dizer por que grande parte das medidas dos requerimentos são indeferidos. Por que grande parte dos requerimentos são indeferidos? A gente tem aqui 8 ou 10 motivos, né? Eu aglutinei em um pouco menos. Porque os pedidos muitas vezes são feitos de modo inoportuno, quer dizer, de forma precipitada, sem esgotamento da pesquisa patrimonial, genérico, com listão, de modo não específico, o advogado vai lá e pede: eu quero que se faça Bacen, ou agora Sisbajud, Renajud, Infojud,
Arisp, Anoreg, tal, e também que se afaste do sigilo bancário. Não se enquadrou, não fez um enquadramento fático específico, vai ser indeferido. Né? Sem fundamentação específica, fundamentação jurídica e fática, de ocultação de patrimônio, de ocultação de bens e valores, será indeferido, muito provavelmente. Ou quando ela for desproporcional. A execução é de R$1.000, única execução, vai lá e pede o sigilo. É proporcional? Não é. Não é. Essa execução frustrada, ou a gente vai ver outra forma de convertê-la em positiva, ou fará parte do sistema. Quando a medida for inadequada, como eu falei, para outras finalidades extraprocessuais, né, o caso de divórcio ou alguma outra coisa, já vi também questões políticas, né, adversário político querendo fazer uma devassa para anulá-lo politicamente na cidade, né, quando a medida for desnecessária, porque há outros bens, né, ou quando há ausência de ocultação de bens, dinheiro e valor, ou não há qualquer indício de fraude ou simulação. Em síntese, finalizo aqui, mas eu queria jogar a luz, antes de passar a palavra para o Leandro, queria jogar a luz na necessidade dos advogados estudarem muito a pesquisa de fonte aberta, a busca patrimonial com ferramentas de acesso público. Para quê? Para poder fundamentar o afastamento do sigilo bancário. Vai ter duas possibilidades. Ou o senhor e a senhora encontrarão bens e já resolvem a execução, ou fundamentarão muito bem o afastamento do sigilo bancário. E o que eu tenho visto na prática? Pediu de forma fundamentada, cabal, ali, demonstrou tudo, fez deixou redondo, ou o juiz defere, ou o que é mais comum, o executado paga ou chama para conciliar. Por quê? Porque ele não quer essa devassa na vida dele, ninguém quer. O judiciário também não quer fazer, mas em alguns casos é realmente necessário. Por fim, agradeço, devolvo a palavra ao Leandro, queria dizer que é um prazer enorme falar aqui com todos e todas, e muito obrigado. Devolvo a palavra para o Leandro. Excelente palestra do professor Ulisses Taveira, né? Um tema que foi amplamente abordado no nosso curso do Cisbaju de Sigilo e Fraudes. Se vocês gostaram dessa palestra do Ulisses, que foi Parece que a conexão do Leandro falhou. Eu faço às vezes aqui para elogiar o doutor Ulisses, que realmente, doutor Ulisses, eu sei que é um desafio para a advocacia conseguir a quebra de sigilo. E aí, como o senhor comentou, às vezes eles têm o pedido indeferido e a gente sempre orienta, olha, tenta pensar com a cabeça do juiz, por que o juiz deferiria esse pedido, né? E aí, traga esses elementos para o juiz que sim, você vai conseguir. Conseguindo é um passo para resolver essa execução. Pessoal, só fazer um parênteses aqui. A gente teve um pique aqui com quase 1.400 pessoas assistindo. Quero agradecer toda essa audiência. Falar para vocês que hoje a gente vai fazer um sorteio aqui incrível. Vai ser um concurso, na verdade, porque a gente vai escolher um comentário mais sincero e o mais espontâneo. Aquele elogio, né? Sincero e espontâneo que fizer sobre o evento. Você vai tirar uma foto aqui do evento, vai postar lá no Stories do Instagram, vai marcar os nossos 4 perfis do Execução Estratégica. Dr. Ulisses, professor Vinícius Taveira, Execução Efetiva, Execução Descomplicada, e vai fazer um elogio. Falar, nossa, que evento maravilhoso, gostei demais. Resolvi uma execução com a dica de hoje. E a gente vai escolher o melhor comentário e a gente vai premiar com uma bolsa do nosso curso Execução Estratégica. E a gente vai fazer esse sorteio agora pela manhã. Então, você que quer participar desse sorteio, aproveite, se inscreva, vai lá, corre lá no Instagram e faça essa história e participe. E para a gente não perder o passo aqui, eu gostaria de passar a palavra para o querido professor e advogado, professor Rafael Lara Martins, um excelente